Sim, os animais, os vegetais, os fungos, as bactérias. Nós pertencemos ao reino Animalia, somos animais, mas a natureza não é mais do que a outra bicharada toda onde nós também fazemos parte, ok? E porquê é que eu estou a falar da natureza? Porque é da natureza que nós tiramos o nosso alimento, ainda hoje. E esperemos que seja sempre assim. Eu estou convencido que seria a melhor maneira. Há quem acredite que vamos inventar pastilhas e outras coisas sintetizadas quimicamente. Já introduzimos muita química, muita coisa feita por nós, inventada por nós e não inventada pela tal natureza. A natureza, então, o que é? É o conjunto de coisas que habitam este planeta e que estão relacionadas umas com as outras. Isto é apenas uma pequenina introdução. Eu sempre vos dizer que era agricultor e vou-vos contar um bocadinho da minha história como agricultor. Em 1975, vocês sabem que houve uma revolução em Portugal. A Revolução do 25 de Abril. Pronto. 1974. A sociedade, quando foi a Revolução em 1974, o meu avô era agricultor, tinha uma série de terras, mas essas terras foram nacionalizadas, quer dizer, passaram para o Estado e estiveram durante 15 anos num projeto coletivo com cooperativas, enfim, uma outra história. Em passados 15 anos, em 1990, o Estado português decidiu voltar naquela região do Alentejo. Está aqui a fotografia da herdade. E nessa altura, o meu avô, como eu estava a dizer, já tinha morrido, a minha mãe começou ali a trabalhar. Eu, por acaso, tinha estudado agricultura, tinha estudado engenharia zootécnica em Évora e, obviamente, fazia sentido. Era aqui de Lisboa, tinha vivido e nasci aqui, vivi aqui até aos 18 anos. Mas o que é que eu ia fazer? A minha mãe tinha aquilo para explorar, queria explorar bem, assumiu aquela responsabilidade outra vez e, portanto, eu fui ajudá-la. E quando fui ajudá-la, em 1990, comecei a fazer agricultura como toda a gente fazia naquela altura e como toda a gente maioritariamente faz hoje. Já vos vou falar nesse modelo de agricultura. Como é que é? Bem, ensinaram que nós tínhamos que, basicamente, usar o espaço da Terra, do planeta, que nos era dado naquela herdade, que já vos mostrei a fotografia há bocadinho, e tínhamos que, com os animais domésticos, estamos a falar, na altura nós tínhamos essencialmente ovelhas, e fazíamos também trigo, e é um modelo de agricultura que é muito recente e que nós inventámos há cerca de 50, 60 anos. É um modelo de agricultura em que nós, para fazermos crescer uma planta, vamos pôr na terra aquilo que a planta precisa de comer. E aquilo que nós pomos na terra é adubo, e é uma coisa que nós aprendemos, nós humanos aprendemos a fazer nos últimos anos, e que é adubo sintetizado, feito basicamente à custa do petróleo, com a energia do petróleo. Bom, esse adubo é posto nas plantas, as plantas crescem, produzem muito, produzem uma grande quantidade e essa é a base, quer dizer, a terra é mais ou menos um espaço onde nós vamos pôr as culturas. Todos vocês já devem ter, por exemplo, brincado com aquele programazinho da internet que se chama Farmville. Nós temos um bocadinho de terra, vamos desenhar uma cultura para pôr lá, pomos uma coisa que faz crescer a planta, lá estava morta, ela não conseguia produzir nada. E eu nem sequer sabia que havia outra maneira de fazer agricultura, de fazer alimentos, de fazer produtos. Mas a dificuldade era tão grande, porque as terras estavam tão desertificadas, estavam tão estragadas por apenas 40, 50 anos deste modelo agrícola que vos estou a tentar explicar como é que é, trazendo coisas de fora para alimentar as plantas e para alimentar os animais, para que nós começámos a sentir-nos, não conseguíamos sequer fazer as coisas que mais nos importavam. Em 1990 havia muito desemprego, como existe hoje em Portugal. E a minha mãe, que era assistente social, queria receber aquela terra, mas queria sentir bem com ela, não queria ter a terra apenas para ganhar dinheiro. Até porque o dinheiro, enfim, todos vocês vão perceber, a pouco e pouco, nas vossas vidas, que o dinheiro é um instrumento extraordinário, mas não é um objetivo, não é uma coisa que nos dê muita felicidade, ao contrário do que nos parece hoje em dia. A gente com dinheiro consegue comprar coisas, comprar, mas a felicidade não está no comprar. A felicidade está em fazer as coisas bem feitas. E o que a minha mãe queria fazer é exatamente as coisas bem feitas. Queria ter uma herdade, para quê? Para dar trabalho às pessoas, para fazer boa comida, para se sentir-se bem da forma como tratava daquele quintalzinho do nosso planeta Terra. E com aquele modelo agrícola nós não conseguimos nem dar trabalho, porque aquilo era tudo feito à base de máquinas. Estávamos a matar, sentíamos cada vez o deserto a avançar mais, cada vez tínhamos menos bichos.
Eu, quando era pequenino, lembro-me de ver uns lagartos enormes, quase umas iguanas no campo. Quando fui para lá passar 15 anos, já não havia nada disso. Praticamente os pássaros tinham diminuído muito, toda a bicharada de insetos. Não nos sentíamos bem. Então começámos à procura de uma forma de fazer agricultura. Começámos a tentar perceber, até porque há um homem, um senhor um dia, com muita idade, quando eu estava nestes primeiros anos, a tentar fazer como toda a gente fazia, que me disse uma coisa que eu no princípio nem sequer acreditei. Ele disse, apanhou-me ali um dia, e eu tinha os meus 20 e poucos anos, e disse, olha Alfredo, nesta herdade, há 100 anos, apenas entrava aqui duas coisas. Não entravam nem caminhões de comida para os animais, nem entravam caminhões de adubo. Entravam apenas duas coisas. Sal, para conservar os alimentos, e ferro, para fazer os arados. E nós, com aquilo que tínhamos aqui nesta herdade, éramos capazes de fazer comida para mais de 200 pessoas. E aquilo era uma realidade tão diferente daquilo que eu via, porque a gente, para fazer um bocadinho de grão de trigo, tínhamos que usar muito adubo, cada vez mais adubo. Para termos animais, tínhamos a pastagem praticamente já não produzida, tínhamos que comprar muita comida em sacos, em rações, e aquilo quase que nem me pareceu real. E então, mas a gente ficou a pensar e fomos estudar e fomos ver a história do nosso país e fomos encontrar uma coisa muito, muito bonita que se chama montado. Montado sobre Êxodo. E eu agora vou fazer uma pequena paragem de contar da minha história para vos explicar o que é o montado. Então, o montado... Para eu vos explicar o que é o montado, nós temos que ir 800 anos atrás, 1000 anos atrás. Vocês provavelmente não têm ideia disto, mas a Península Ibérica, onde está Portugal, aqui há 1000 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. Era um bosque cerrado, ok? Um esquilo podia ir desde Sagres até Barcelona, sempre de árvore em árvore. Era quase impenetrável. Cheio de silvas, cheio de plantas diferentes. Porquê? Porque é que era assim uma coisa tão selvagem e tão complexa? Tinha muitas espécies, não só de plantas, mas também de animais, de fungos, por aí afora. Por uma razão muito simples. Porque nós vivemos num sítio que se chama Península Ibérica. E a Península Ibérica tem duas coisas que nós nunca nos podemos esquecer. Primeiro, tem a terra, o solo, é muito mau. Ao contrário de outros sítios no planeta. Vem de rochas velhas, vocês têm ideia de quanto tempo é que leva a formar-se 1 centímetro de terra na natureza? Entre 100 a 1000 anos. Aqui é muito mais 1000 do que 100. Naturalmente, nós os homens conseguimos fazê-la mais depressa. Por outro lado, temos uma coisa chamada o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo que só ocupa 2% do planeta. Nós somos super especiais, temos um clima super especial que só ocupa 2%, mas é um clima muito especial. Tem duas coisas que nós nunca nos podemos esquecer. Primeiro, as estações são sempre diferentes de ano para ano. O outono deste ano é igual ao outono do ano passado. Não é? O verão deste ano, quase não fomos à praia, foi igual ao verão do ano passado. Não é? Pronto. Isso é muito lixado, muito difícil para quem faz agricultura, porque a gente nunca sabe o tempo que vem. Ao contrário de outros climas que são muito estáveis. Por outro lado, temos uma outra coisa que é o facto de termos um verão com muito calor e sem água. Isso praticamente não acontece noutro sítio do mundo. O que é que acontece quando nós temos muito, muito calor e não temos água? Nós andamos bem. A maior parte das fórmulas de vida, principalmente das bactérias, dos micro-organismos que nós não vemos, que são aqueles que fazem o solo funcionar, não conseguem sobreviver e, portanto, morrem. E é por isso que isto é muito difícil fazer agricultura aqui. Mas antes de nós fazermos agricultura, a natureza teve que cá se instalar, não é? E a natureza instalou-se e conseguia sobreviver bem. A natureza não trazia caminhões de adubo, nem trazia caminhões de comida, nem trazia petróleo de fora. Ela vivia apenas com os recursos que tinha. E como é que ela é capaz de fazer isso? Através de uma coisa fundamental, que é uma regra fundamental da natureza, que se chama complexidade. Ou seja, se eu tiver sistemas com muitos elementos, eu consigo uma coisa chamada cooperação entre os elementos, simbiose. Vocês vão estudar isso. É a mesma coisa para que se vocês tiverem muitos computadores ligados, vocês podem dar um corte de uma data de computadores que a rede continua a funcionar. Se vocês só tiverem 2 computadores ligados, se vocês cortarem a ligação entre eles, aquilo morre. É a mesma coisa que na natureza. Quanto mais seres nós tivermos a conectar, a ligar-se e a ajudarem-se uns aos outros, melhor nós aproveitamos os recursos. Ora, num sítio com poucos recursos, como é a Península Ibérica, por causa do clima e por causa do solo, a natureza teve que se estabelecer de uma forma muito especial, com muita diversidade, ok? Bom, os homens, quando cá chegaram,
Nós éramos poucos, agora somos muitos. Mas quando os primeiros tipos cá chegaram, o que é que vocês acham que eles precisavam? O que é que eles andavam a fazer? Andavam de um lado para o outro, precisavam de comida, precisavam de energia para se aquecerem, porque há uns meses que está frio e a gente, se não se aquecer à volta de uma fogueira, pá, tem dificuldades. E precisávamos de uns espacitos para fazer as nossas cabanas, para habitarmos, ok? Os homens dessa altura tiveram a inteligência de observar a natureza, de observar essa mata densa que nós tínhamos em todo o território e conseguiram fazer um sistema que produzia mais comida, mais energia e criava espaços para eles poderem fazer as suas aldeias, mas mantendo as regras de funcionamento da natureza. Conseguiram... Passa-se aí alguma coisa? Ok. Conseguiram fazer um verdadeiro ecossistema produtivo. E por isso chama-se um agroecossistema. As palavras têm sempre um significado. Agro quer dizer que foi feito pelo homem, mas que é verdadeiramente um ecossistema que funciona como um ecossistema natural. O que é um ecossistema? Algum de vocês tem uma ideia? São uma data de elementos naturais que estão interligados entre eles e que fazem, no fundo, a Terra funcionar como ela funciona. Ora bem, então o montado, o que é? O montado é uma coisa que vocês vão cada vez ouvir mais falar, que é uma estrutura de agrofloresta. Agrofloresta. Quer dizer que eu não faço só agricultura, nem faço só floresta. Faço árvores, arbustos, pastagens e dentro dessa estrutura eu ponho um mosaico muito complexo de culturas. Dentro e à volta. Por exemplo, vacas, ovelhas, porcos, cabras, galinhas, perus... Isto está em inglês, exatamente para vos baralhar um bocadinho, e à volta eu ponho outras culturas, como cereais, leguminosas, vinha, frutos como a azeitona. Este sistema funcionou durante anos e anos e anos, dando-nos exatamente o que nós precisávamos e não estragando a natureza. Ok? Porquê? Porque ele está baseado numa coisa que é o solo vivo. O solo vivo é capaz de produzir a comida que nós precisamos com uma qualidade extraordinária. O que é o solo vivo? É a parte mineral, com micro-organismos, com matéria orgânica que lá cai. E este solo é capaz de fazer o quê? Ele é fundamentalmente uma barriga, parte de tudo aquilo. O que é que faz o nosso estômago? Tudo aquilo que nós comemos é partido em bocadinhos muito pequeninos, que depois podem ser assimilados no nosso crescimento. O solo faz exatamente a mesma coisa. Consegue partir tudo aquilo que lá cai para que um novo ciclo de plantas possa voltar a crescer. Certo? Ora bem, só que isto produz a tantos por hora, ok? Tem um limite. Produz, imaginem, 4 toneladas de milho por ano. E às tantas, nós fizemos um disparate, nós humanos, neste planeta, chamada Segunda Guerra Mundial. Esta história que eu agora vos vou contar tem que ver com a Segunda Guerra Mundial e tem que ver com uma coisa chamada Revolução Industrial. Vocês também já devem ter cruzado por aí com a vossa aprendizagem. Com a Segunda Guerra Mundial, o que é que nós fizemos? Nós andámos todos aos tiros, uns aos outros, criámos um cenário de fome na Europa, com muita gente a passar fome, destruímos muita coisa e, de repente, a maneira de nós fazermos comida com o solo natural, a produzir 4 toneladas de milho, não era suficiente para nós arranjarmos comida para toda a gente que estava a passar fome. Então inventámos uma nova maneira. E essa maneira tem que ver com 2 ideias. Primeiro, em vez de eu fazer no mercado, como sempre, animais, fruta, cereais, muita coisa diferente, eu vou especializar-me só numa produção. A maior parte dos agricultores hoje em dia faz só leite, faz só tomate, faz só trigo, faz só milho, ok? Não faz trigo, tomate, milho, vacas, não faz, está especializado. A segunda coisa que nós precisávamos, exatamente por causa da fome, foi a ideia de produzirmos mais. Para 4 toneladas não chega. Temos ali bué de pessoal a passar fome, não chega. Temos que encontrar maneira de fazer mais depressa. Isso chama-se intensificar. Conseguir mais output por unidade de tempo e de espaço. E para isso, nós esquecemos a maneira como este planeta funcionava, esquecemos a forma como os ecossistemas funcionavam e inventámos nós uma maneira. O que é output? Output é a saída, ok? Tu tens um sistema que é uma caixa,
Pá, o que é que entra aqui dentro desta caixa? Entra eletricidade. Não, entra som. Através de um fio. O que é que sai? Som. O som é o output desta caixa. Okay? Qualquer sistema tem uma entrada e uma saída. Ou várias entradas e várias saídas. Bom, então, nós puxámos, transformámos os sistemas agrícolas deste planeta há muito pouco tempo. Isto é uma novidade para o quê? Para produzirmos mais. Só que, quando nós começámos a fazer isso, começámos a criar imensos problemas. No meu caso, criámos um deserto. Por isso é que eu, quando fui para lá em 1990, tinha que comprar caminhões e caminhões de adubo e caminhões de proteína, porque o solo tinha sido todo destruído, todo gasto. Com este modelo novo de produzir agricultura, certo? A expressão que tem este sistema do montado em Portugal chegou a ocupar quase 80% do nosso território. Hoje em dia, nós o que temos não é isto que eu vos estou a falar. É um tipo de agricultura que destrói os nossos solos. Encontrei a herdade onde comecei a trabalhar, onde não cresce lá nem sequer eucaliptos, só crescem fogos. Nós estamos a estragar as águas do nosso planeta. Nós estamos já vos falei nisso, a destruir os nossos solos. Nós estamos a matar a biodiversidade. A biodiversidade são os bichos do nosso planeta. Porquê é que a biodiversidade é importante? Não é para a gente poder ver um passarinho muito bonito. É que se esse passarinho não existir, ele faz parte de um ciclo, de um ecossistema, e que se ele não fizer a sua função, porque todos os bichos não estão cá por acaso. Nós temos uma função, nós homens, que é provavelmente sermos os jardineiros deste planeta, tomarmos conta desta natureza. Mas os outros bichos, todos eles também têm cá funções. Portanto, se eles faltam, se eles morrem, isto começa a funcionar pior. Para além disso, nós sabemos que este modelo que temos está associado a um sem número de doenças quando nós nos alimentamos. Ok? Porquê? Porque nós homens desenvolvemos durante umas centenas de anos com as coisas que íamos comendo da natureza. As coisas que nós sintetizamos agora, porquê é que nos fazem mal? Por uma razão muito simples, porque o nosso corpo não está habituado a elas, não sabe o que é que há de fazer, ok? Quando entra uma molécula sintetizada quimicamente, nós não temos registro genético, não temos memória genética para o nosso organismo saber como é que há de tratar aquela substância, ok? Então, chuta para cancro, chuta para Alzheimer, chuta para uma data de problemas. Bem, sem vos querer passar muito, o que eu vos quero dizer é que nós estamos a destruir o nosso planeta em uma dimensão que ninguém faz ideia. Com isso, estamos a causar uma data de problemas, principalmente a nós próprios, porque o nosso planeta vai ser capaz, já existia há muitos anos antes de nós cá estarmos, e vai sobreviver sempre, quer que caso de nós estejamos, quer nos ponha fora, porque nós o que estamos a correr é o risco do planeta nos mandar daqui para fora. A nossa atitude tem que mudar. Porquê? Nós não podemos continuar a ter uma atitude de dizer assim, bem, eu sou aqui o rei do mango, sou o ser humano, e tudo o que está aqui no planeta está para me servir. Não. Eu faço parte de uma, se quiserem, de uma nave espacial que vai a navegar pela galáxia, que é a Terra, onde eu sou um dos elementos, mas há muitos outros, e se eu não perceber a dependência que tenho desses outros bichos, estou morto. Se eu não perceber como humano, sou dependente dos outros humanos, eu não consigo fazer nada, ok? Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que passar a perceber que eu tenho que colaborar com os outros seres, não ir contra eles. E isso eu tenho que fazer na agricultura, ok? Isso chama-se fazer agricultura com a natureza e não contra a natureza. Nós disso temos que mudar muito. O que é que isto tem que ver com a alimentação? Tem que ver que a alimentação vem dos modelos agrícolas. E a alimentação é uma coisa muito mais importante do que nós pensamos. A alimentação não está só relacionada com o nosso crescimento ou não crescimento, não está relacionada só com as doenças que a gente possa vir a ter ou não possa vir a ter, tem essencialmente que ver com o nosso dia-a-dia, com a nossa alegria, com a nossa bondade, com a nossa atitude no dia-a-dia, ok? Se eu me alimentar bem, eu sou um ser com um potencial completamente diferente. Se eu me alimentar mal, eu não morro imediatamente, esse é que é o problema, eu vou morrendo aos poucos, mas eu não estou a viver aqui bem.
E nós estarmos vivos neste planeta é uma oportunidade extraordinária. Há milhões de hipóteses de nós não estarmos aqui. Nós temos uma oportunidade e vocês devem olhar para isso. Isto é um planeta extraordinário, basta vocês verem a natureza, é lindo, pode ser um Éden, pode ser um paraíso enorme, se nós tratarmos bem dele. Nós podemos ter uma vida extraordinariamente boa, mas não é de qualquer maneira. E uma das coisas fundamentais é comermos bem. Okay? Comer bem hoje é muito difícil, porque a maior parte da comida que nós temos acessível está absolutamente contaminada, vem de modelos que não têm que ver com a natureza e isso está tudo relacionado. Não tenho tempo para vos explicar isso mais, mas tenho tempo para vos dizer essa mensagem. Então o que é que eu posso fazer? Bem, posso cultivar. Qualquer um de vocês pode cultivar um tomate na vossa varanda, pode fazer uma pequenina experiência, ok? E pode começar a cultivar. A primeira coisa que se deve fazer, para além de pensar em cultivar, como é que eu posso pegar uma semente e posso fazer a minha planta de tomate na escola, podem convencer a escola a fazer uma pequenina horta, podem fazer em casa. Essa é uma das coisas fundamentais. Para eu começar a perceber de onde é que vem a minha comida e a diferença da comida que eu faço para aquela que eu tenho disponível para comprar. Também posso e devo cozinhar. Independentemente da origem das matérias-primas, se vocês comprarem as matérias-primas e ajudarem os vossos pais a cozinhar, não aquecer comida. Aquecer comida é o que nós maioritariamente hoje sabemos fazer. Isso é um disparate. Vocês vão ter problemas de saúde, têm problemas no dia-a-dia, da forma como o nosso organismo funciona, o nosso estômago, a nossa cabeça, ansiedade, não ansiedade. Nós temos que aprender a cozinhar. Só o facto de cozinhar faz uma diferença brutal. Comprar os ingredientes e misturá-los, fazer sopas, fazer cozinhados, ok? Pode-se fazer uma vez logo uma quantidade maior, que dá para 2 dias ou 3, tá bom? Outra coisa que nós temos que ter na cabeça, desculpem, é a carne. Eu tenho pena de não ter aqui um quadro, mas vocês sabem como é que é a pirâmide dos alimentos. Sabem que é uma pirâmide. O que é que está cá na base? Legumes, frutas, vegetais. O que é que está lá em cima? Carne. Agora imaginem outra pirâmide ao contrário, ok? Uma pirâmide assim, que é a pirâmide do custo na natureza de cada um destes alimentos. O que custa mais à natureza é a carne. A pirâmide encaixa exatamente uma na outra. É por isso que nós devemos comer pouca carne. Eu gosto imenso de comer carne, mas praticamente não como carne. Porquê? Primeiro porque tenho noção de que cada quilo de carne custa uma loucura à natureza. Vou-vos fazer aqui uma à parte. Vocês sabem que hoje existe 1 bilhão de pessoas neste planeta que não sabe se vai estar viva amanhã. Está com dores, com fome. Vocês não fazem ideia do que é isto. 3 bilhões e meio de pessoas, cerca de metade dos habitantes deste planeta, que não somos nós, nem nós conhecemos ninguém, provavelmente, desse grupo, vive com menos de 1 euro por dia. Ok? Meio bilhão somos nós, os felizardos. Temos uma escola que pode ter luzes acesas tanto dia lá fora. Porquê é que nós temos as luzes acesas? Porquê é que não abrimos aquelas janelas? Estamos aqui a gastar, à farta. Todos nós fazemos isto. Eu próprio moro aqui a falar com vocês, vim a gastar. Ok? Gasolina. Nós não temos recursos para isso. Mas 1 bilhão está a morrer, 3 bilhões e meio vivem com menos de 1 euro por dia, mas meio bilhão somos aqueles que vivemos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, comemos uma quantidade enorme de carne. Se nós reduzíssemos para metade a carne, nós, esse meio bilhão que hoje comemos, vocês sabem que nós éramos capazes de ter alimento em cereais, em frutas e em legumes, que neste momento estamos a dar às vacas e aos porcos, que depois nós vamos comer. Nós não quiséssemos alimentar esses animais para ter essa carne, nós arranjávamos comida para 3 bilhões e meio. Ok? Porquê? Porque este planeta não tem recursos para fazer carne para todo mundo na quantidade que nós queremos comer. Para além disso, não nos faz bem. Para além disso, da maneira como nós fazemos os animais, cria-nos ansiedade. Sabem porquê que a carne cria ansiedade? Eu produzo animais há 24 anos. Vocês imaginem que vocês são as vacas, ok? Que chega agora aqui um outro ser e que agarra todas as semanas em 2 ou 3 de vocês, manda-vos para dentro de um caminhão e manda-vos para um matador onde vocês vão ser mortos. O que é que vocês sentem nessa altura? Medo, ok?
qualquer animal sente medo. Pá, eu estou num prado, muito assossegado, tranquilo, de repente chega lá um caminhão com um gajo maior que eu, por exemplo, mete-os numa jaula, pomba, para dentro. Os animais desenvolvem medo. O medo liberta uma série de toxinas na carne, que nós depois vamos comer na carne. E essas toxinas vão fazer processos semelhantes ao medo, ok? Faz ansiedade, faz agressividade. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer colégio como este que tenha problemas de agressividade, a primeira medida que eles fazem é cortar a carne, direto, ok? Vegetariano para toda a gente. Portanto, o que eu vos disse é que aquilo que nós comemos também é muito importante para este planeta. Não só para nós. Tudo aquilo que faz bem ao planeta faz-nos bem a nós. Por isso é que as pirâmides são invertidas. Isto está tudo pensado. Nós caímos dentro de um projeto único, ok? Fazemos parte, do meu ponto de vista, de uma criação. Não temos que inventar nada. Nós temos é que abrir o livro grande da natureza e perceber como é que a natureza funciona, tentar conhecê-la cada vez melhor, estudá-la, para nós podermos compreender como é aquela natureza e para podermos imitar, dando espaço à nossa capacidade de criação. Porque o montado, e não se esqueçam disto, e com isto vou terminar para fazer algumas perguntas, o montado não é mais do que a natureza redesenhada pelo homem, um trabalho extraordinário porque pôs a natureza a produzir muito mais do que nós precisávamos sem comprometer a natureza. Aí é que está a chave. Muito obrigada por este bocadinho.